Olá, bem-vindos à nossa aula de Ciência das Religiões. Hoje nós iremos falar um pouco sobre honestidade, esse valor tão importante na vida de todos nós. Então eu vou realizar uma leitura. Após a leitura nós iremos copiar algumas questões para que nós possamos debater um pouco sobre este tema, ok? Vamos lá. Honestidade. Será que a honestidade de uma pessoa depende da situação? A pessoa honesta não mente, não engana, não explora, não trapaceia. Pode estar numa atividade simples, como num jogo de cartas entre amigos, ou está em circunstâncias que envolvam muito dinheiro e muitos interesses. A honestidade é sempre igual. Todo mundo sabe o que é ser honesto, nem é preciso explicar. Quando nos relacionamos com uma pessoa que age com honestidade, temos uma sensação de segurança e tranquilidade, pois sabemos que podemos confiar, que ela não trairá nossa confiança. Imagine se todas as relações entre os seres humanos pudessem ser sempre assim. Viver em sociedade é sentir-se sempre tranquilo em relação ao comportamento dos outros. Mas o primeiro passo para, quem sabe um dia, atingirmos este ponto é sermos nós mesmos os primeiros a ser honestos. A gente que pensa que ser honesto é ser burro, é deixar de aproveitar as oportunidades. Acontece que às vezes a honestidade exige que a gente renuncie a certas vantagens, se estas vantagens forem prejudiciais ao próximo. Mas a maior vantagem é justamente ser honesto, para poder dormir à noite com a consciência tranquila. Esse texto é muito rico e fala muito sobre este valor tão importante em nossa vida. Então, a honestidade é algo que deve ser sempre preservado. Como lá no início o texto nos fala, que seja por pequenas coisas, por uma brincadeira, nós não podemos trapacear. Ou que seja em circunstâncias que envolvam muita responsabilidade, muito dinheiro. Então a gente deve ser honesto sempre, independente do valor. Então, o principal motivo de ser honesto é o quê? É ter a nossa consciência tranquila. Então, como no finalzinho diz, o mais importante, a vantagem de ser honesto é justamente para a noite nós dormirmos com a consciência tranquila. Porque eu tenho certeza que quando a gente faz alguma coisa errada à noite, a gente pensa naquilo que a gente fez errado, não é verdade? Então, às vezes a gente encontra uma moedinha em um lugar e a gente vai e rapidinho coloca no nosso bolso. Isso é ser honesto? Não é. Nós devemos procurar o dono, entregar para alguém que possa encontrar o dono. Por quê? Tem pessoas que usam aquele ditado: achado não é roubado, mas existe um dono para aquilo, não é verdade? Quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente pensa que aquela pessoa esqueceu e não devolve. A gente não está sendo honesto. Então, o que a essência do texto nos quer transmitir é que a principal valorização da honestidade deve partir de nós mesmos, né? Então, o principal valor depende da gente, tá, gente? Para poder querer a honestidade de alguém, primeiramente nós devemos ser honestos. E o texto também fala como seria bom se todo mundo fosse honesto, se a gente pudesse confiar em todo mundo. Então vamos pensar um pouquinho neste valor tão importante na nossa vida, que é essencial para a nossa sobrevivência em harmonia, né? Para a nossa vivência em harmonia. Então agora nós iremos copiar algumas questões no nosso caderno. Então, peguem um caderno na matéria de Ciência das Religiões, que a gente vai para o quadro agora para copiar, certinho? Muito bem. Então, agora nós iremos começar a copiar a atividade de hoje. Então, a gente vai fazer o cabeçalho com o nome da escola, a data, o nome da disciplina e o tema da aula, honestidade. Deixando uma linha, a gente começa. Então, vocês podem pausar o vídeo para que vocês possam visualizar melhor as questões, certo? Primeira questão. Será que a honestidade de uma pessoa depende da situação? Justifique.
Então, será que a honestidade depende da situação, se tem alguém vendo, ou se naquele momento a gente está sendo honesta? Ah, resolvi ser honesto hoje. Vocês acham que depende da situação, do momento? Ou nós devemos ser honestos sempre? Então, vocês irão responder e justificar, falar por que vocês acham isso, certo? Segunda questão. Como podemos definir uma pessoa honesta? Então, para você, o que é ser uma pessoa honesta? Então, tenho certeza que você também tem o seu ponto de vista em relação à honestidade. Terceira questão. Você concorda com a expressão que vimos no texto? Ser honesto é ser burro. Por quê? Se você concorda, você diz por quê. Se você não concorda, você também fala por que você não concorda, certo? Quarta questão. Elabore um pequeno texto com a palavra honestidade como título e começando com o seguinte trecho. Repetindo. Vocês irão elaborar um pequeno texto com a palavra honestidade. Então, a palavra honestidade será o título do texto de vocês. E começando com o seguinte trecho, ou seja, essa partezinha será o início do nosso texto. Honestidade, palavra mágica que agrada muito a Deus. Mas não basta apenas falar que sou honesto. Tenho o quê? O que é que eu tenho que fazer para exercer a minha honestidade? O que é importante? Vocês podem falar sobre situações de honestidade. Enfim, sejam bem criativos. Um grande abraço para todos e vamos aí exercer o nosso papel de cidadão e usar da nossa honestidade sempre. Um grande abraço, até a próxima aula.